Olá, boa tarde, meus queridos amigos e amigas. Estamos num belo domingo, tá? Um belo domingo, final de outubro de 2023. E eu estou aqui para conversar com vocês sobre temas que me parecem importantes, assim, que eu queria trocar algumas. Não é trocar ideias, porque só eu estou falando, mas que eu queria comentar um pouco, que basicamente eu queria falar sobre conexões, contactos e, e equilíbrio das relações. Basicamente são esses três temas que são bastante abrangentes, né? E, e, e eu vou trazer aqui um pouco do que eu entendo através do que eu tenho experienciado, intuído e assim por diante, tá? Bom, primeiro contato. Contato parece uma coisa muito simples, porque qualquer pessoa que a gente possa encontrar e tudo mais, ou qualquer lugar, né, uma viagem, a gente sempre está estabelecendo contato com outras pessoas, ou com, ou com lugares, ou mesmo com a natureza. Mas a realidade não é bem assim. Algumas pessoas estabelecem contato e outras não. E, e agora, à medida que eu vou comentando um pouco, eu vou trabalhar um pouco mais, me aprofundar um pouco nesses temas. A gente pode falar que existe três níveis de relações mais importantes, tá? Principalmente, tá? Em realidade são mais, são quatro. Quatro níveis de relações que a gente pode pensar, tá? O primeiro nível é contato conosco mesmo, tá? O segundo nível é contato com pessoas que são próximas, tá? Com pessoas que são bastante próximas. E terceiro nível, contato com o ambiente, de maneira geral, vinculado mais aberto, não só ambiente em termos de pessoas, de povos, mas também em termos de natureza e assim por diante. E o quarto nível a gente pode falar que é o contato com o nível espiritual. É lógico que estão todos entrelaçados, tá? Todos esses níveis estão entrelaçados e se misturam muito, mas para facilitar a nossa comunicação, vamos falar sobre cada um desses níveis, tá? Primeiro, contato conosco mesmo. A gente acha que estar com a gente mesmo é uma coisa imediata, fácil e é autoexplicativa, autoevidente, mas só que não. É, é, não são todas as pessoas, por curioso que pareça, que têm contato consigo mesmo. Estão tão envolvidos no que acontece lá fora, nas notícias, no que as outras pessoas gostam, do que as pessoas fazem ou deixam de fazer em relação a elas, né, a expectativa que tem com família, com amigo, com a sociedade, com, com os políticos ou whatever, tá? Que estão muito mais vivendo de fora para dentro do que de dentro para fora, ou seja, estão com contato muito tênue consigo mesmo. Qualquer coisa que aconteça lá fora, qualquer pessoa que não ligue, que espera que ligue, qualquer 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 irritação que tenham, ou no trânsito, ou com pessoas próximas, ou com pessoas que pensam diferente delas, causam um distúrbio interior intenso, tá? Então ficam irritadas, ficam nervosas, ou ficam raivosas, ou ficam deprimidas, ou ficam com muita voracidade de querer que a qualquer custo conquistar a outra pessoa, a outra situação, fazer com que essa pessoa faça o que nós achamos que essa pessoa realmente deve fazer para a gente. Porque nós acreditamos nisso e o nosso sistema de valores nem sempre é o sistema de valores delas. O que é que isso faz? Isso faz afastar da gente mesmo, tá? Perceber quem nós somos, quais são nossas energias, quais são nossos limites, até onde nós podemos ser invasivos ou não, e aí entra o aprofundamento, tá?
É, e nós não fazemos a conexão com o nosso nível mais profundo de existência. E como é que a gente pode trabalhar esse tema? Primeiro, a gente descobrir tudo que nós achamos, o que veio de fora para dentro, ou através de religião, de estudos, ou de filosofia, ou de nosso sistema de crenças, e perceber que crenças essas são verdadeiramente nossas e quais as crenças que nós fomos manipulados ou direcionados para que elas estivessem com a gente. E a partir dessas crenças, a gente tenha procurado transformar essas crenças em crenças universais, que devem servir para todas as pessoas e que, em realidade, são crenças nossas. Então, nossa maneira de achar, mas muitas vezes não estão realmente conectados com o nosso nível mais profundo. Tá? E o nosso nível mais profundo, que é o nível da nossa alma, muitas vezes a gente sacrifica, a gente faz sacrifícios do que nós achamos, do que desejamos, o que intencionamos, o que achamos melhor, para muitas vezes nos sujeitar a expectativas externas, e daí nós muitas vezes nos sentimos culpados, ou com medo, ou com raiva, ou com depressão. Então, realmente a gente perde contato com aquilo que nós somos e o nível mais profundo. Tá? E essa conexão interna pode ser alcançada de várias maneiras, mas basicamente é através de trabalhar o equilíbrio das nossas emoções. Quando as nossas emoções estão relativamente equilibradas, quando nós estamos mais tranquilos, mais em paz, mas tudo mais, automaticamente nós fazemos uma conexão com o nosso nível mais profundo. E daí sim, a gente pode ter acesso à nossa intuição, que ela sim é um caminho para a nossa alma no nível mais universal. Tá? Então, basicamente, o primeiro nível de contato que eu queria comentar com vocês é a necessidade de contato conosco mesmo, o que nós somos e não o que as pessoas esperam que a gente seja, o que nós queremos, a narrativa que nós queremos dar em nossas atividades, no nosso emprego, nossa sociedade, tudo mais. Procurar a nossa natureza mais intrínseca, perceber aquilo que nós temos de mais profundo para expressar para a nossa vida, tá? E isso, muitas pessoas falam que se a gente pensa em ser a gente mesmo, sem levar em consideração o que a gente deveria ser, as regras que a gente deveria seguir, nós estamos sendo egoístas. Não. Quando a gente está em contato mais profundo conosco mesmo, tem um sentido de universalidade. Aquilo que é bom para a gente não significa que será ruim para os outros, desde que a gente tenha um nível mais profundo. Pelo contrário, muitas qualidades que a gente pode desenvolver, como empatia, compaixão, firmeza, intenção, uma vontade profunda, poder de criação, tudo mais, são características que só fazem sentido se elas atuam de uma maneira mais intensa, mais ampla para o coletivo. Tá? Então, o primeiro nível de conexão que a gente deve procurar é a conexão conosco mesmo. O segundo nível de conexão que a gente deve procurar, qual é que é? O contato, tá? Primeiro contato com nossos próximos. E quando eu chamo de nossos próximos, não apenas nossos familiares, nossos amigos, tudo mais, mas todas as pessoas que estão ao nosso redor, assim também como os elementos da natureza. Tá? É interessante a gente perceber que esse lado que tem pessoas que não fazem contato com as pessoas próximas, no sentido de o que elas têm em relação aos próximos é uma narrativa, uma classificação de amigos, inimigos, ou isso e aquilo, ou a gente classifica, por exemplo, se nós temos uma pessoa muito próxima, nós temos um entendimento dessa pessoa, um entendimento mental
E nem sempre a gente está aberto para fazer um contato real do que essa pessoa realmente significa, o que ela está vibrando, como está ressoando, como está interagindo com ela mesma, com a vida, assim por diante. Ou seja, nós não estamos entendendo as frequências que estão presentes naquele momento. A gente trabalha o histórico muitas vezes, tá? Muitas vezes mágoas passadas, ou esperanças futuras, em que a ansiedade futura em relação à pessoa, digamos assim, polui um pouco a nossa percepção direta que poderia vir desse contato. Ao mesmo tempo, a gente imagina que nós fazemos, quando olhamos uma árvore, estamos fazendo contato com ela, estamos vendo ela, não. Tem pessoas que conseguem sentir a energia das árvores, das plantas, dos animais e tudo mais, tem pessoas que não conseguem simplesmente, tá? Simplesmente tem esse modelo mental, é como se fossem visíveis. Classifica uma árvore, tem a memória de árvore e pronto, that's it. E é interessante saber, nós sabemos que as plantas sentem, que quando você tem uma frequência específica, elas respondem de uma maneira amorosa, quando você tem muito ruídos, elas também caem em frequência, elas são muito sensíveis. Eu entendo que até a natureza toda tem um nível de consciência, não tem um nível de autoconsciência, mas tem um nível de consciência. Parece uma coisa contraditória, mas isso acontece. E você pode fazer contato, tá? Muitos xamãs, quando vão subir uma montanha, ou entrar numa floresta e tudo mais, procuram entrar em ressonância com a frequência daquele lugar, para que se harmonize, digamos assim, com aquele lugar e posso ter uma entrada nesse espaço, tá? É interessante eu demorei muitos anos para entender aquilo que na Índia se fala, eu e você somos um. Em realidade, nós podemos perceber que existe, quando você entende isso, percebe isso, você não tem mais dúvida em relação a isso que eu vou falar agora. Existe uma ressonância universal, uma frequência universal, uma frequência harmônica universal, que todos os seres, toda a natureza, toda a criação participa. É uma espécie de oceano de luz, que nós podemos estar conscientes ou não conscientes. E é a partir da nossa sintonia com essa ressonância divina, com essa ressonância, posso dizer divina, porque está completamente conectada com tudo o que a gente pode atingir o estado daquilo que Jesus chamava de reino dos céus. Reino do céu não é um espaço, tempo, aqui e ali. Reino do céu é um estado de consciência, é um estado de frequência, e que não apenas os humanos participam, não apenas os humanos, e muito menos as pessoas que pertencem a essa ou aquela religião. É simplesmente o estado de consciência que você pode perceber, uma sensação de integração, de unidade, de paz, de presença, de conexão mesmo, de que você consegue ter, tá? Então, quando você percebe isso, você percebe no olhar de cada outro, até os seus inimigos e pessoas que trabalham de uma maneira muito equivocada, uma semente mais profunda, você consegue reconhecer uma semente que essa sim está conectada com esse padrão divino. Na nossa experiência humana aqui, nessa nossa realidade, infelizmente nós temos muitos filtros, estamos desconectados desse nível mais profundo, tá? Principalmente elas são refletidas em nossas emoções negativas, quer seja medo, rancor, ódio, culpa e voracidade, tá? Quando nós desejamos intensamente, a qualquer custo, alguma coisa, ou ter alguma relação, ou conquistar alguma coisa, e esse excesso de velocidade é uma das emoções que nos afastam não só do contato mais profundo conosco mesmo, mas com contato com os outros. Tá? A terceira coisa é em relação também a uma expansão disso, eu falei com nossos próximos,
mas tem um lado universal, tá? Que quando você, o terceiro nível, quando você percebe uma história, vê uma guerra, ou você vê na televisão uma coisa, e que causa, e você sente que tem um padrão de desarmonia muito grande, como é que você pode estabelecer contato com isso, mesmo estando tão afastado disso, tudo mais? Primeiro é o seguinte, de observar a reação que isso causa dentro de você, tá? Quando você tem tristeza, ódio, ou melancolia, ou qualquer emoção negativa, essa emoção passa a ser um patrimônio seu, tá? Não é, independente do que provocou essa situação, essa emoção é um processo seu, tá? Então, o melhor que você pode fazer, se você não é um ativista, ou se você não é um voluntário, ou se não é uma pessoa que atua diretamente no processo, é não deixar sua frequência cair. E não deixar a frequência cair é olhar dentro de você, essa energia que passou, você patrimônio seu, que veio foi ativada do fato exterior, mas está dentro de você, e através da observação do que eu chamo da neutralidade amorosa, porque se você tiver muito, deixar a sua frequência cair muito, você não trabalha a frequência adequada, você cria o padrão vibratório correto para que essa frequência, de certa maneira, se expanda e entre na rede. Nós temos uma rede planetária energética que acaba vibrando e auxiliando esse processo de harmonização, tá? Nós sabemos, lógico, que em um planeta ideal, todos deveriam ser felizes, todos deveriam ser alimentados de nível físico, emocional, mental, espiritual. Todos deveriam ter um lugar seguro para viver, onde pudesse desenvolver suas habilidades, a sua criatividade e tudo mais. E basicamente todos poderiam se interagir, mesmo tendo ideias diferentes, focos diferentes, tá? Mas isso não é o que acontece no nosso planeta ainda. E provavelmente já acontece em vários planetas do universo, que eu acredito que existem, né? É por isso cada vez mais nós estamos tendo algumas visitas externas, que mesmo que eles não queiram interferir muito, eles estão atentos ao que nós estamos fazendo aqui. Então, essa conexão com essa energia mais universal, e também, quando eu falo em ter saúde, plenitude, segurança, estabilidade, eu posso desenvolver a sua expansão de consciência de uma maneira mais harmônica. Eu estou falando não apenas no reino humano, estou falando em todos os reinos, na natureza, nos elementos, dos seres visíveis e invisíveis. Então, esse é o processo. E, finalmente, no reino espiritual, nós sabemos quem é sensitivo. Eu posso afirmar que eu sou sensitivo. Tem várias realidades paralelas, tem várias realidades multidimensionais acontecendo ao mesmo momento. E elas estão interagindo com a gente, tanto na realidade mais densa, nos planos astrais inferiores, emocionais inferiores, quanto nas mais sutis. Então, o outro nível de contato e conexão se dá através dessas experiências, digamos assim, dessas pontes multidimensionais, tá? Essas colunas. E o contato pode se fazer através de tanto no sentido horizontal, porque nós começamos a perceber que atrás de cada experiência pode ter uma vida que nós não estejamos percebendo imediatamente, como no sentido vertical, que a gente, através das intuições, das revelações que nos chegam, a gente pode estabelecer algum tipo de contato. E isso é feito, pode ser entendido, muitas das incorporações, canalizações, tudo mais, eles trabalham de uma maneira mais ativa, mais intensa, com esse nível de multidimensional, tá? Mas basicamente a gente deve entender que também todas essas revelações ou comunicações ou experiências podem ter filtros.
Tá? Eu costumo brincar que quando eu costumo fazer uma pergunta a alguns grupos que eu coordeno, de qual a diferença de uma grande bobagem feita ou falada por um grande mestre, um grande espírito, e uma pessoa completamente desarticulada, idiota e tal. Ele responde adequadamente que dificilmente o grande mestre vai fazer uma grande besteira. Mas a verdade é o seguinte: se a definição for uma grande bobagem, tanto faz. É a mesma coisa para o grande mestre, uma pessoa completamente equivocada. Tá? É verdade que essas pessoas conectadas, digamos assim, são muitas vezes, com muito menos frequência, são desarmônicas ou injustas e tudo mais. Mas basicamente, se nós temos voltando atrás, se nós temos uma boa conexão com nossa alma, nosso espírito, nós podemos reconhecer o que será adequado e bom e produtivo e justo para nós e aquilo que não será. E é interessante a gente perceber que tem dois níveis que a gente precisa completar, que se completam entre si. Um nível é a informação, por exemplo, que eu estou passando para vocês é uma informação que pode servir ou não para vocês, mas ela só pode ser validada ou não pela experiência e pela ação. Se aquilo que vocês entendem como adequado ou verdadeiro, vocês não testam pela ação e pela experiência, o valor é meio inútil. É como uma comida que você coloca na prateleira e você não aproveita, ela se deteriora, né? Ela vira lixo, vira um peso, tá? Ao invés de ser uma coisa, é um produto que alivia, que liberta, que se utiliza. Tá? Então, basicamente, queridos, é isso que eu queria dizer, tá? Nesse momento, e eu sei que nós todos estamos atravessando um período que não é fácil, mas tem muitas sementes produtivas, tá? E que no tempo eles vão florescer. Eu achei bonitinho. Eu tenho aqui em casa várias plantas. Eu tenho uma amiga que alugou um quarto aqui em casa e que ela adora plantas. Então tem planta em todos os lugares. E tinha um vasinho que não tinha nada. A plantinha que tinha lá, ela tinha morrido, tá? Ou tinha desaparecido. Era só um vasinho com terra. E eu falei, não, vamos regar, vamos ver o que acontece. Começou a nascer uma plantinha. Mas daí essa minha amiga falou, não, essa planta não é um matinho, não é uma planta nova. Nossa, isso é mental. Esse matinho está tão bonito, está tão vivo, tão presente, né? Então a gente percebe que nós humanos classificamos muito as plantas, nossa, chamar erva daninha, isso aí é julgamento, é patrulhamento, tá? Então, vejam, a mente humana fala, a planta tem que ser ordenada, tem que ter mais assim, assim, assim. A natureza, que é muito rica, vocês vão ver no bosque, na floresta, ela tem um processo de harmonia, de criação, de exuberância, e que não tem nada a ver com a lógica que nós temos da nossa ordem. Então, de certa maneira, nós precisamos harmonizar um pouco desse lado, né, assim, mais selvagem de nossa expressão da vida, né, que tem uma beleza, uma plenitude, uma exuberância, harmonizar isso com o nosso lado mais mental, mais organizado, de certa maneira mais controlador, mais disciplinador, que olha só, até o vento agora está vendo, falando, ele gostou do que eu disse, né? Então, queridos e queridas, né, é isso. Adorei esse contato. Vamos esperar que a gente se fale mais vezes, tá bom? Tchau, tchau.